Já estamos gravando. Eu peço a cooperação de todos aí para prestar atenção. Eu já deixei exposto os 5 métodos, que inclusive na nossa apostila de método de estudo bíblico está tudo com as páginas já determinadas. Nós temos 5 métodos para nossa avaliação, qual o método que vai ser utilizado no meu dia a dia para o meu estudo bíblico, porque são métodos de estudo bíblico. Existe o método tópico, que eu vou escolher um tópico, uma palavra. Eu escolho um assunto para eu estudar, é o método tópico. Quando eu escolho uma pessoa para estudar, o nome disso é método biográfico. Eu tenho na apostila, na página 12, existe a orientação de como eu vou trabalhar o método biográfico. E na página 16, eu tenho a orientação na apostila de como eu vou trabalhar o método tópico, que é o método de estudo de uma palavra, de um assunto, de um tema. E aí nós temos o terceiro método, que é o devocional. Eu coloquei na ordem assim, mas na apostila o método devocional é o OICA. Observação, interpretação, correlação e aplicação. E lá também a gente aprende o método QQOPC, que faz aquelas 5 perguntinhas. Quem, quando, onde, porquê e como, analisando o versículo, que é uma tarefinha que eu passei para vocês. Está na página 9, 10 e 11, explicando bem direitinho o método devocional, que é o método que muita gente costuma fazer. Lê aquele versículo todo dia, 1, 2 ou 3 versículos, e aí faz uma conclusão rápida para a sua meditação diária. E aí nós temos também o quarto método, que é o método analítico, que você não vai analisar o versículo, você vai analisar o capítulo todo. Você escolhe um capítulo todo para poder você analisar, e esse método nós estamos na página 13. A página 13 tem explicando esse método, e a gente vai falar um por um aqui, como é que funciona. E o quinto método é o sintético, que é o método mais abrangente, que você vai analisar um livro inteiro, fazendo um resumo, e a página é o de número 14, que nós encontramos essa orientação de como fazer o método sintético. Percebe que eu posso estudar por uma palavra, eu posso estudar uma pessoa na Bíblia, eu posso estudar um versículo na Bíblia, eu posso estudar um capítulo em um livro. A coisa vai do menor para o maior. Você não vai logo começar no método sintético, analisando um livro inteiro para resumir ele. Você começa estudando aos poucos, um versículo ou 8, uma palavra ou outra, uma pessoa ou outra, vai pegando aquela confiança, manuseando a escritura, até que você vai aprender a examinar um capítulo inteiro, analisar um capítulo inteiro, e depois que você aprende a fazer isso, agora você se desafia a estudar um livro inteiro. Preste atenção, porque tem gente que diz que não consegue aprender e a única coisa que dificulta é a falta de atenção. Tem gente que não tem concentração. Conversa, se distrai, sabe? A mente voa demais. Então, concentre, dê ordem à sua mente para prestar atenção no que o professor está dizendo. A partir de então, eu quero começar um método tópico para ir orientando vocês em como você estuda a respeito de um assunto. Qual é a página? A página 16. Todo mundo para a página 16. E aí vocês vão começar uma palavrinha, você estudando ela, ou um assunto, você estudando, você vai aprendendo aos poucos. Página 16. Nós vamos encontrar na parte de baixo aí, método tópico. 7.4, o tópico aí da apostila, tá trocado aos 7.3, mas na verdade é 7.4. E aí tem o conceito do que é o método tópico. Esse método consiste na investigação sobre um tópico, que é um tema, que pode ser uma palavra, né? Escolhido em toda a Bíblia ou em uma porção dela. Eu posso escolher estudar a vinda de Jesus lá em Mateus. Eu posso escolher estudar a vinda de Jesus ou a volta de Jesus em Apocalipse. Eu posso escolher estudar o tema a volta de Jesus no Novo Testamento todo ou no Antigo Testamento todo. Eu escolho um tema
e escolho o lugar que eu vou estudar ele, para poder não ficar tão abrangente. Porque se você for escolher um tema, amor, família, vitória, promessa, e estudar na Bíblia toda, vai demorar o seu estudo. Vai demorar. Agora, se você pega esse texto que a gente leu, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e a gente diz assim, eu vou estudar a palavra promessa no capítulo 3, ou na segunda epístola de Pedro, ou nas duas cartas de Pedro. Aí eu vou estudar uma palavrinha, um tópico, e aí, separando os versículos que eu encontro, qual é a ideia de promessa que Pedro tem quando está falando que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele está falando de uma promessa sobre uma coisa que eu estou pedindo a ele, ou ele está falando da promessa da volta de Jesus quando ele vier em glória. Então eu preciso entender o conceito de promessa para depois não estar criando expectativa falsa no coração dos irmãos. Agora, ele também fala a respeito de que Deus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Que arrependimento é esse que ele está mencionando no versículo 9? E qual a relação que o versículo 9 tem com o versículo 15, que fala sobre a longanimidade do Senhor para a salvação? Quando a gente faz um estudo com paciência, com atenção, destacando aquilo que a gente está procurando, fica mais fácil. Qual é o método que eu vou utilizar? É a primeira coisa que eu tenho que decidir. Eu vou estudar a Bíblia hoje. Qual é o método que você vai utilizar? Você vai estudar o tópico, o biográfico, o devocional, o analítico ou o sintético. É uma coisa rápida? O devocional. É uma coisa rápida. Agora eu quero estudar com mais tempo. Eu tenho aí 2, 3 horas. Olha, fechei minha porta. Olha, peguei meus livros, caderno. Ninguém me chama, não conversa comigo. Eu estou meditando e estudando. Eu estou aqui no meu tempo com Deus. Lembra daquela frase? Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Eu vou me dedicar a isso. Olha, eu não tenho tempo para nada. Sim, pode ser que você esteja muito ocupado e parabéns por isso. Mas você precisa de tempo com Deus em nome da sua espiritualidade. A vitamina do crente é BO, Bíblia e oração. Não pode faltar oração e não pode faltar Bíblia. Quem está entendendo o recado do tio, diga tempo para Deus, tempo com Deus. Tempo com Deus é você e ele e você. Tempo para Deus é o trabalho ministerial. É para Deus. O tempo com Deus é você e ele na intimidade. Então eu trabalho para Deus e eu tenho tempo com Deus no secreto, na minha intimidade. O estudo tópico, você pode escolher o assunto literal. O assunto literal é pecado, graça, amor, família, não é? Amizade. Eu posso escolher qualquer assunto relacionado à fé cristã. Fé, arrependimento, salvação, céu, inferno, é muito assunto para a gente estudar. Agora, quer fazer um negócio ligeiro? Não é o método tópico que você tem que estudar. Todo método tópico vira uma pregação. Você acaba tornando aquele estudo uma pregação. Tem gente que escolhe um assunto, aí sai lembrando de uns versículos, separando os versículos, outro, daqui a pouco está um esboço bonito para você pregar. Tem gente que começa assim. Existe também dentro do método tópico a questão analógica. Analógica não é uma palavra, no caso é um pouquinho mais do que uma palavra. Por exemplo, responsabilidade dos pais. É um tópico para você estudar, para orientar os casais, né? A relação entre o marido e mulher é um assunto, um tópico para ser estudado. A fidelidade na vida cristã ou a santidade da igreja são temas que você pode estudar e é uma frase, mas não deixa de ser um tema. Então existe o analógico, que é uma palavra só, ou literal, que é uma palavra só, e o analógico, que é uma frase que acaba sendo um assunto só. Está na página 16 bem explicadinho, e aí alguns detalhes que você precisa tomar cuidado na hora de escolher um tópico para estudar. Alguns passos a tomar, que é o seguinte: escolha a palavra para estudar e os limites do estudo. Eu vou escolher a palavrinha, eu quero estudar sobre amor, e eu vou ver se o amor vai ser no Evangelho de João, o amor vai ser nas epístolas de Paulo, o amor vai ser na carta de Tiago, porque vai ficar
um estudo direcionado e um estudo resumido. Se for estudar o amor no Novo Testamento todo, tu vai ter uns 3 meses aí de estudo. Vai demorar muito. Aí, se você não tem pressa no seu estudo, vai em frente. Agora anota, o segredo do estudo é anotar. Quem está vindo com caderninho para anotar, ou quem está vindo com canetinha para anotar? Olha como tem gente levantando a mão, olha. Olha como tem gente levantando a mão, parabéns. Eu estou muito alegre com isso. O segundo conselho aí no método tópico é delimitar o estudo. Escolha a palavra, os limites do estudo e delimitar. Eu quero estudar nesse capítulo, nesse livro, nessa quantidade de livros, é muito importante. Nós temos também na página 17, continuando o terceiro conselho, proponha o objetivo ou o propósito do estudo. Você está estudando esse assunto para quê? Não, eu estou estudando só porque eu sou curioso mesmo. Curiosidade minha mesmo, tá certo. Curiosidade, anote, guarde, e quando tiver uma oportunidade você já tem um estudo guardado. Estudo que todo crente tem que estudar, sobre santidade, sobre o Espírito Santo, sobre oração, sobre fé, arrependimento, salvação, sobre evangelismo, sobre discipulado. São assuntos que todo crente tem que estar estudando, porque a qualquer momento vai surgir alguém perguntando. E aí, é claro, hoje em dia tem questionamento sobre o teu pastor pede dinheiro, lá na igreja é obrigado a dar dinheiro, sobre o assunto de dízimos e oferta, é bom o crente estudar sobre isso, porque o povo lá do mundo critica muito isso, não é verdade? Tem também a questão do pessoal estar criticando muito a respeito da volta de Jesus. É bom você ter argumento, estudo a respeito da volta de Jesus. É muito assunto, são muitos assuntos que o crente precisa dominar para poder estar afiado, dominar bem a palavra da verdade. 4, focalize as referências. Procurar todos os versos referentes ao assunto. Se eu vou estudar no Novo Testamento todo, imagine quantos versículos eu vou ter que ir atrás. Mas se eu vou estudar só em Mateus, só em Atos, só em Romanos, aí fica legal. Já imaginou você estudar sobre a lei e a graça no livro de Romanos? Não é? Estudar sobre a lei e a graça em Gálatas é um livro menor. Estudar sobre a lei e a graça ali você aprende muito. Você estudar sobre os problemas da igreja na carta de Paulo aos Coríntios, você estudar sobre liderança ou obreiro no livro de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, quer dizer, eu tenho muito material para estudar, eu preciso querer e eu preciso me dedicar a isso, e todo crente deveria ter essa chama. Lembra do texto de Pedro? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, 5º conselho, escreva ao lado as observações sobre os versos, a achar o ponto base, ou seja, eu li um versículo, esse versículo fala do assunto que eu estou estudando, fala, já vou colocar aqui, ó, trata do assunto que eu estou estudando, e marcar a frase mais importante, a palavra mais importante ali, para eu visualizar assim que eu estiver diante daquele capítulo. Fiz a primeira leitura do livro, escolhi a carta de Pedro, um exemplo, fiz a primeira leitura, já vou destacando qual é o assunto que eu estou estudando. Destaquei, achei o versículo, achei 12 versículos, destaquei qual é o assunto importante, coloco ali. Se o assunto for promessa, promessa no passado, promessa no presente, promessa no futuro, promessa garantida. Essa promessa aqui tem referência a respeito da vinda de Jesus, essa aqui não tem. Eu vou separando por tópico, escrevendo um pouquinho no canto e destacando, é uma ideia interessante. Ou então já coloca no caderninho e a referência, no caderninho e a referência. Quando eu digo referência é o quê? O que é a palavra referência? O livro, o capítulo e o versículo. Quando eu coloco o livro, o capítulo e o versículo, eu chamo isso de referência. É a mesma coisa de estar perguntando, onde é que está escrito isso? Qual é a referência? Qual é o endereço? Referência é o endereço bíblico. 6. Ponha o assunto em ordem lógica. Significa armar um esboço com pontos e subpontos, ou tópico e subtópico,
Depois de eu identificar todos os versículos, saber o assunto de cada um, organizar cada assunto, tá aí um esboço bonitinho para eu pregar em qualquer lugar ou para eu estudar outra vez já com tudo arrumadinho. É claro que tem gente que vai para a internet já querer pegar tudo pronto. Mas só que às vezes quem está colocando a coisa na internet não conferiu ou não fez o estudo correto. É tudo bagunçado, desorganizado, e aí você acha que porque está na internet é correto e está certo. Tem muita coisa de seitas e heresias lá na internet. Tome cuidado para não estar indo atrás de coisas que não convém e aí embaraçando sua mente. Nós estamos aqui no seminário para a gente aprender como fazer. Tem crente preguiçoso, mas ele não está aqui. Diga amém. Amém. Graças a Deus, ele não está aqui. O crente preguiçoso, ele não está aqui. Tem crente que não gosta de estudar. E quem não gosta de estudar não está aqui. Diga amém. Amém. Tem crente que não é esforçado. Não é esforçado. E os que não são esforçados não estão aqui, diga amém. Amém. Aqui tem os esforçados, os dedicados, os que querem aprender e vão se dedicar a isso. Estamos começando agora, viu? Calma, não vai achar que tem que absorver tudo, entender tudo, não. Tudo é método e tudo é um processo. Estamos no primeiro método, um método tópico. Escolhi uma palavrinha, escolhi um assunto. Eu vou estudar onde? Eu vou estudar em tal livro. Ou eu vou estudar na Bíblia toda, então tem que ter paciência. Para estudar na Bíblia toda, tem que ler a Bíblia toda. Para estudar em um livro, tem que ler o livro todo. Para estudar em um capítulo, tem que ler o capítulo todo e mais de uma vez, para eu poder achar aquilo. Não é legal isso aí? Vamos aí adiantando o método biográfico. O método biográfico, qual é a página? Página 12. Na página 12 nós vamos encontrar o método biográfico. Esse método é muito simples, eu vou dar algumas dicas e vocês vão pegar muito rápido o método biográfico, tá certo? O método biográfico vai estudar a biografia. Biografia é o estudo da vida de alguém. Já fizeram a biografia de Roberto Carlos, já fizeram a biografia de Silvio Santos, fizeram a biografia de vários presidentes, de vários artistas. Futuramente vão fazer a minha, vão fazer a sua. Tem gente que é famoso por aí, já tem na internet a biografia dessa pessoa. Quando a gente fala de biografia, a gente fala dos pais, dos antepassados, do nascimento, fala do período da infância, fala das práticas e das obras mais comuns e conhecidas, se foi um escritor, se foi um artista, se foi um jogador. E aí, no caso do personagem bíblico, a gente tem algumas recomendações. E aí, nós temos na página 12, como usar o método biográfico 7.1. Primeiro, escolha do personagem. O que é um personagem? Uma pessoa. Se fosse estudar, estudaria quem na Bíblia? Uma pessoa que você acharia interessante estudar a vida dela na Bíblia. Quem seria? João, você. Josué. Jó, você. Daniel, você, irmãozinho. Paulo. Cada um vai escolher, pode ser homem ou mulher. Eu quero estudar e eu quero entender praticamente tudo que a Bíblia diz sobre esse personagem. Tem como? Tem. Qual é o método? Método biográfico. E aí, escolha o personagem que você deseja estudar, reúna todas as passagens bíblicas referente à pessoa que você vai estudar. E aí, tem algumas orientações para a gente fazer isso. Todas as passagens bíblicas sobre um personagem é muita coisa. Às vezes eu vou para um dicionário bíblico e eu acho todas as referências a respeito dele. Às vezes eu vou para uma chave bíblica. O que é uma chave bíblica? É uma concordância, às vezes é chamada de chave, às vezes é chamada de concordância, que tem no final das Bíblias de estudo, e lá cada palavrinha que aparece, ou cada pessoa que aparece na Bíblia, já tem os versículos tudinho ali. Todos os versículos. Por exemplo, os personagens na letra A, Ana, Abraão, Adão, já tem os versículos tudinho onde Adão aparece,
onde Ana aparece, onde Abraão aparece, e aí fica mais fácil. Você vê a referência, vou lá, gostei desse, vou separar. Vê outra referência, gostei desse não. Vê outra referência, gostei desse aqui, eu vou ler lá. Eita, gostei desse, vou separando, daqui a pouco está montando a vida toda, o que fez de certo, o que fez de errado, as lições que tem na vida daquela pessoa. Você é convidado a pregar a respeito de um personagem e você não sabe nada dele e você vai pregar amanhã. Meu Deus do céu, como é que eu faço? O tio já deixou para você o método para você seguir. A página 13 tá aí, ó. A página 13, não é? Letra C. Você deve pôr os fatos e os acontecimentos em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? No tempo. Da infância, a juventude, aí vem a vida adulta, a velhice e a morte. Coloca em ordem cronológica em 4 períodos. Porque aí tem personagem que não aparece nada sobre a infância dele. Aí você vai dizer, não encontramos nada na Bíblia sobre a infância desse personagem. Já aparece adulto e as informações que temos é a respeito disso. Aí vai e coloca. Tem personagem que tem mais de um nome. Por exemplo, Judas não tem só um. João não tem só um. E aí a gente vai perceber, Tiago não tem só um. São pessoas que, Maria, por exemplo, não tem só uma. A gente precisa destacar justamente isso. Eu tenho um livro em casa, que são todos os personagens da Bíblia. Um por um. Todas as pessoas que aparecem na Bíblia têm esse livro. Como eu sou professor, eu gosto de estar estudando coisa com mais profundidade. Às vezes os alunos faz pergunta ao professor, o professor tem que responder. O professor não tem a opção de não responder. Tem que responder, porque o povo diz, cadê? Manda a resposta, aí o professor tem que ter ferramenta, né? Olha, como seriam os detalhes a respeito da vida da pessoa? Na letra C tem aí algumas questões, né? Qual o nome dessa pessoa? Onde e quando nasceu? Há algo de diferente quanto ao seu nascimento? É casado? Sua esposa quem é? E seus filhos? Quem foram seus pais? Essas perguntinhas são interessantes para você não esquecer dos dados pessoais. Eu fui pregar uma vez sobre Moisés. Eu estudei bem detalhado sobre Moisés. Decorei os antepassados de Moisés. Nome da mãe, nome do pai, do avô, da avó. Porque era importante na hora que eu fosse fazer uma aplicação. Falei sobre os filhos de Moisés, falei sobre a esposa, o sogro, falei o período que Moisés passou no Egito, o período que passou no deserto, o período que passou em Midian e os aprendizados que em cada época ele foi adquirindo, a morte de Moisés, o mistério que estava no seu nascimento, o mistério que estava na sua morte. Na vida de Moisés tem muito mistério. E aí, o quanto é rico. Por que eu escolhi Moisés? Porque foi um congresso de líderes. Tinha muitos pastores, presbíteros, líderes lá. Aí eu escolhi Moisés como exemplo de liderança, inclusive de fraqueza. Porque tem muita gente que acha que o líder tem que ser perfeito, nunca falhar, nunca fraquejar, nunca desanimar. E a gente vai encontrar em Moisés muitos altos e baixos no ânimo e na vida particular dele, mas não deixou de ser um grande homem de Deus que deixou um legado para nós. Olha, eu já estudei a vida de Timóteo, a vida de Paulo, a vida de Pedro, a maioria dos apóstolos, né? Também profetas como Isaías, Jeremias, né? Elias, Eliseu. São pessoas que eu precisei estudar por conta da lição que eu iria encontrar nesse personagem. Já estudei sobre Ana, sobre Ruth, sobre Débora, sobre Esther. Eu já estudei sobre personagens que pouca gente costuma estudar. Eu já estudei sobre a mulher de Jó, a mulher dele. O que é que a gente poderia trazer da mentalidade da mulher daquela época? Estudei sobre Sara, estudei sobre Raquel, estudei sobre Rebeca, porque cada personagem desse era com um objetivo. E aí, é claro, qual era a ocupação nos primeiros anos da sua vida?
Qual era a ocupação na vida de adulto? Quais foram os principais acontecimentos da sua vida? Como morreu? Por que morreu? Quais a causa da morte? Qual a influência que deixou depois de sua morte? Deixou uma influência positiva, negativa? Deixou bons exemplos, maus exemplos? E aí esses elementos aqui agora, preste atenção, e quando você vai estudar a vida de alguém, você tem que ter coisas para poder deixar para os seus ouvintes se você for pregar. Por exemplo, as fraquezas ou os fracassos dessa pessoa. Nem todo mundo foi bem sucedido na Bíblia não, teve gente que fraquejou. Quais são os êxitos, né? O sucesso desse personagem, as dificuldades vencidas, o que usou de auxílio para vencer, os privilégios de que abusou, porque tem gente que Deus deu privilégio, mas abusou, jogou fora, isso também serve de exemplo. As oportunidades que desperdiçou, as oportunidades que também aproveitou, quer dizer, é muita coisa boa que a gente vai encontrar na vida de alguém. Vamos lá, quero fazer um testezinho com vocês. Entre o tópico, o método tópico e o método biográfico. Daqui, quem no seu estudo preferia estudar um assunto e quem preferiu estudar uma pessoa. Eu vou fazer aqui a votação para ver qual que ganha. Qual o melhor para você? Estudar uma pessoa ou estudar um assunto, uma palavra? Você vai levantar a mão quando eu perguntar. Quem prefere estudar um tópico, uma palavra? Levante a mão. Uma pessoa só, duas pessoas, três. Tem gente que espera um levantar para levantar também, né? Isso é normal. Agora, quem prefere estudar uma pessoa, o método biográfico? Levanta a mão aí, a maioria. Eu também gosto de estudar uma pessoa, inclusive o povo. O povo gosta muito de ouvir história. Você está estudando um assunto, mas se você não contar uma história ali, não prende. Porque o pessoal, hoje em dia, televisão, celular, imagem, história, imagem. Olha, o brasileiro, principalmente o paraibano, ele almoça ouvindo falar de morte. Meio-dia, matou, morreu, mas... morreu, não foi? Não é? Eita, olha mesmo os pedaços, os braços, olha as vísceras do lado de fora. Que delícia, né? Olha os bofes para fora, as tripas, né? O pessoal come assistindo tragédia e desordem. A mente fica acostumada com informação visual, e é informação rápida. É tanto que já estão agora acelerando as mensagens. Manda áudio, que eu não gosto de ler não, demora. Essas 4 frases demora demais para eu ler, 4 frases. Manda áudio, e quando manda áudio hoje, acelera o áudio 3 vezes, entendi, pá! O povo tá assim, ó, acelerado, a mente viajando demais por causa das telinhas, que é tudo muito rápido, muito rápido. Quer ver tua mente desacelerar? Quer ver você voltar com o seu foco? Desliga mais de celular. Esse negócio de TikTok, muito vídeo, muito curto, muito rápido. A mente vicia nisso. É tanto que até para você estudar ouvindo uma pregação, ouvindo uma aula, vocês têm dificuldade de concentração. Não é porque você é uma pessoa inferior às outras, não. Sua mente está viciada em algo e você precisa ficar ligado nisso. Olha, já percebemos que o tópico pouca gente gosta e o biográfico tem gente que gosta mais. O devocional está na página 9, né? O devocional. Eu vou abrir para perguntas. Depois que a gente gravar aqui, eu vou abrir para as perguntas e aí eu vou orientando os irmãos um por um. Rapidinho, a gente vai encerrar aqui. Falta só esses 3. O devocional está na página 9 e eu falei na aula passada. Tem uma aula gravada justamente falando sobre o método OICA. O que significa OICA? Vamos lá. O de observação, I de interpretação, o C de correlação e o A de aplicação. Agora vocês. O de observação. Eu não estou ouvindo. Será que eu estou com algum problema? Vamos ver de novo. 1, 2, 3. O de observação. I de interpretação. C. Correlação.
e a aplicação. Agora todo mundo junto falando as 4 sem parar, numa ordem só. 1, 2, 3, vamos lá. Observação, interpretação, correlação, aplicação. Quando eu vou observar os detalhes de um texto, eu vou fazer a perguntinha: quem aparece no texto? Eu vou fazer a pergunta: quando isso aconteceu? Onde aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Aí eu dividi isso aqui em 5 letrinhas, formou uma senha. A senha, para poder observar tudo do texto, virou uma senha. QQOPC. Vamos dizer ligeirinho essa senha. Vamos lá, 1, 2, 3. QQOPC. De novo. QQOPC. Eu faço a perguntinha: quem, quando, onde, por quê e como. Eu já faço toda a observação do texto. Observando direito, eu vou interpretar direito. Interpretando direito, eu vou encontrar base na Bíblia. Eu vou correlacionar com outro texto para dizer: olha, aqui também diz. Então eu entendi direito. Agora, se eu vou para outro texto e lá outro texto diz uma coisa e eu entendi outra, então eu entendi errado. É interpretação errada. Até juiz entende errado. Até policial, quando analisa um caso, analisa errado. A análise tem que ser com muito cuidado. A análise é para a interpretação. Seitas, heresia, falso profeta, o que mais tem aí é por causa da interpretação. Observei, interpretei, correlacionei, está tudo certinho. Agora a aplicação desse texto na minha vida e na vida daqueles que me ouvem. É o método devocional. E aí na página 9 tem explicando, na página 10 tem explicando, na página 11 tem explicando e na página 12 nós temos um exercício e o resumo recapitulando o que é o OICA. Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Tudo na apostila, e o tio ainda colocou lá no grupinho do WhatsApp algumas aulas. Então quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Simples assim. Agora, nós precisamos valorizar, dar importância ao aprendizado. Ah, como seria bom ter um seminário na minha igreja. Chegou. Mas nós vamos encontrar 3 tipos de crente. Guarde isso. 3 tipos de crente na igreja. Agora em toda a igreja tem. Na Batista, Assembleia de Deus, Congregacional, Presbiteriano, Universal. Todas elas têm 3 tipos da igreja. 3 tipos de crente na igreja. Primeiro, os que não sabem o que está acontecendo. Ele é desinformado. Faz um mês que tem um seminário, mas nem sabe que tem. É o desinformado, não sabe o que está acontecendo. Segundo, o que só observa o que está acontecendo. Não se envolve. Eita, seminário, estou sabendo. Fui lá, inclusive, olhei, bonito. Ver os irmãos estudando. Só observa. E o terceiro é o que faz acontecer. Um que não sabe o que acontece, um que só olha o que acontece e um que faz a coisa acontecer. E quem faz a coisa acontecer é quem veste a camisa, é quem investe, corre atrás e participa. Quem está participando do seminário, diga amém. Amém. Quem está satisfeito, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito e que dure anos e anos aqui a gente estudando. Enquanto eu tiver cabelo, disposição, saúde, eu vou estar aqui com vocês em nome do Rei. Aí, ore por mim, me ajude. Não é assim não. Me ajude. Ele tem cabelo na lateral. Vamos ter Olha aqui, ó, vai ter. Diga tópico. Diga biográfico. Diga devocional. Devocional é mais rápido. O biográfico pode ser rápido, dependendo do personagem. E o tópico pode ser rápido, dependendo do local onde você está estudando o assunto. Dependendo do tema, se ele é muito grande ou o tema é muito pequeno. Mas eu preciso agora falar para vocês do método analítico. Está terminando, para vir as dúvidas. O método analítico, ele vai estudar um capítulo inteiro, analisar um capítulo todo. Nós temos aí a página 13. Na página 13, nós temos a orientação sobre o método analítico. Lá embaixo, né? 7.2. Lá embaixo, ó.
consiste em analisar cuidadosamente e completamente uma passagem bíblica ou um texto, até mesmo um livro pequeno na Bíblia, que tem livro pequeno na Bíblia que é só um capítulo, 2, 3, dá para analisar. O método analítico pode ser usado em um capítulo ou em um livro pequeno. Na página 14 vem a recomendação desse método analítico. Você vai analisar o capítulo inteiro. Por exemplo, qual foi o capítulo que a gente leu aqui quando chegamos? Qual foi o capítulo? O 3. Qual foi o livro? Segunda carta de Pedro. Nós podendo fazer o método, qual seria o método num capítulo inteiro? O método analítico seria um por um. Agora, o método devocional, eu iria escolher o quê? No método devocional, um versículo, poderia ser o 9, poderia ser o 15, poderia ser o 18. Se eu fosse trazer uma reflexão rápida para vocês, eu ia ler o 18. Ia dizer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é que eu iria fazer para poder passar informação para vocês? Quem está falando? Para quem está falando? E o que está ensinando aqui. Eu sempre faço isso quando eu leio qualquer versículo. Até na internet, quando o povo diz, curta aqui, receba uma bênção. O versículo não está dizendo que vai receber bênção. Quem escreveu o versículo não está dizendo na Bíblia. Deus também não está dizendo, mas a pessoa inventa isso para poder ganhar curtida. Entende o que eu estou dizendo? É like, né, que chama, né? Então, eu preciso levar vocês a perigos a serem evitados na hora de analisar um capítulo. Está na página 14, lá em cima. Quem achou, diga amém. Amém. Perigos a serem evitados no estudo analítico. Primeiro, ignorar a distinção entre o pensamento humano e o pensamento divino. Irmãos, uma das coisas mais perigosas nas igrejas evangélicas, não vou nem dizer as outras, uma das coisas mais perigosas é você achar que Deus está dizendo sem estar dizendo. Inventar que Deus mandou dizer sem Deus ter mandado dizer. E uma das coisas que está muito na moda é estou sentindo de Deus. Estou sentindo. Estou sentindo que eu tenho que dizer isso para você. Cuidado com os seus sentimentos, que o sentimento vem do coração e o coração é enganoso. Não está escrito? Agora, é claro, o que você está sentindo tem que ser analisado, porque tem crente que tem sensibilidade espiritual, isso é verdade, tem comunhão com Deus, sabe como Deus fala, já tem experiência com isso, não é menino ainda que está inventando porque os outros estão fazendo, então tem experiência, tem sensibilidade, tudo que for fazer tem que ser confirmado pela palavra. Olha como é que confirma pela palavra. O crente inventa a história de um amuleto, vou botar o dedo, se for de Deus ele vai dizer que é. É, meu servo, pode falar que sou eu que estou dizendo. Tu acha que vai estar assim, botando o dedinho? Não, é estudar, porque Deus não vai mandar dizer o que aqui já não está escrito. Deus não vai colocar você contra a sua própria palavra. Então o que está faltando é doutrina, o que está faltando é conhecimento da verdade para não estar ensinando mentira, porque Deus não manda dizer mentira. Uma outra coisa que é perigosa no estudo analítico também é quando você está estudando sobre algo, você ficar criando profecia em torno disso. O que é a profecia? De acordo com a Escritura, é Deus querendo falar com você e usa um canal que sou eu. O profeta é um porta-voz. O profeta é um homem de recado. O profeta é alguém que ouviu de Deus, entendeu o que Deus quer e deu a direção. Deus me mandou falar com Silvio e eu vou lá, olha, eu só estou aqui porque Deus mandou. E ele mandou dizer exatamente isso, pronto. Entregou, deixa ele com Deus. Se ele não crê, é problema dele. Agora, tem muita gente que não quer ouvir a profecia, que é a Bíblia. Quer ouvir coisa particular da sua vida. Por isso que hoje em dia, o profeta, ao invés de pregar o evangelho, está pregando a adivinhação. Porque o povo brasileiro gosta do misticismo. O povo brasileiro gosta da vida particular.
O cara prega a palavra, ensina sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, mas a pessoa quer alguma coisa sobre sua vida particular. E aí as igrejas estão se enchendo de pessoas que estão querendo ir atrás de informações particulares da vida e não daquela informação geral que edifica todo mundo. Tome cuidado com o pensamento humano inventado e o pensamento divino, que é o que está escrito. Segundo, menosprezar o contexto bíblico e histórico. Cuidado, porque todo texto está dentro de um contexto. E cada livro da Bíblia está dentro de uma história da época, que se você não souber como era aquela história, como era o pensamento daquela época, pode fazer interpretação errada. Considere o contexto da época, principalmente o contexto bíblico, que tem dois contextos, né? O contexto do versículo, são os versículos anteriores e os versículos posteriores, chama contexto, e tem o contexto histórico, que é em que época era essa que essa carta foi escrita, foi em que ano, em que época. E aí são dois contextos que a gente precisa respeitar. E por fim, deixar de se aprofundar na ideia e no sentido do texto. Eu li aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu li uma vez, não é o suficiente. Ler uma coisa, estudar é outra. Aí, tem gente que vai, lendo o capítulo e destacando os verbos. Não faça isso, guarde isso, tome cuidado com isso, tá? Vai destacando os alertas, as proibições, as promessas. Depois de destacar, aí você vai organizar as informações importantes daquele texto. Isso é uma análise de um capítulo. Vou para o outro capítulo, analisei de novo. Vou para o outro capítulo, analisei de novo. Daqui a pouco eu analisei o livro todo. E como é que se faz a análise de um livro todo? É mais trabalhoso. Eu estou aqui com a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, vocês vão me ajudar. A segunda carta de Pedro. Vocês vão me ajudar. A primeira carta. Porque o método sintético, que é a análise de um livro, está na página 14 aí. Como é o método sintético? É você sintetizar, reunir as partes, resumir o conteúdo. O objetivo é você estudar o todo para separar as partes e fazer um gráficozinho do assunto todo do livro. Então é trabalhoso. Mas digamos que no primeiro capítulo da segunda carta, você tem aí a saudação. A saudação, que é o primeiro versículo, e o segundo, que em alguma Bíblia é chamado de prefácio. Aí do versículo 3 na minha Bíblia até o versículo 11 tem uma temática aí. A prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Tem esse capítulo, tem esse título aqui. Qual é o título que tem na sua Bíblia, se tiver, do verso 3 ao verso 11? Tem algum título aí? Não tem? A certeza? A nossa vocação e eleição. A certeza da vocação e eleição. Tem aí? Tá igual, né? Tá igual? Então a minha Bíblia tá diferente da dele. A dele tá até melhor. A certeza da vocação e da eleição. Vocação é chamado, eleição é escolha. Então aqui, do versículo 3 ao 11, está falando sobre escolha. Aí o que é que eu faço? Capítulo 1. Versículo do 1 ao 2, saudação. Do 3 ao 11, eleição e vocação do cristão. Eu já estou separando. A tua tem? Tem, mas está diferente. Como é que tá? Ação de graças pela esperança da salvação. Ação e graça pela esperança da salvação. Ação de graças pela esperança da salvação. Entenda. Qual é a Bíblia que está certa? Então uma Bíblia tem um título, outra Bíblia tem outro. Isso aí é coisa da imprensa, da editora que imprimiu o conteúdo. Você vai analisar e escolher o seu tema, aquilo que você conseguiu identificar. Eu estou só colocando o que a gráfica colocou, a editora colocou. Do versículo 12 ao 15, no capítulo 1, o apóstolo dá os motivos por que escreveu a carta.
do 16 até o 21, a superioridade da palavra de Deus. São os títulos que são colocados aqui no capítulo 1. Porém, eu posso colocar outro quando eu for estudar. E aí, depois que eu destacar o capítulo 1, dividindo por seções, por assuntos, eu vou pegar o versículo-chave de cada um, depois eu vou procurar a palavra-chave de cada um e resumir o capítulo em várias frases. Depois eu vou juntar essas frases tudinha e apenas uma ideia central naquele capítulo para resumir. Olha como o negócio é profundo, mas tem gente que consegue fazer isso. Eu, como novo convertido, começando agora no seminário, será que eu vou conseguir fazer isso? Agora talvez não, mas se você fizer disso uma coisa rotineira, aprendendo a analisar os versículos, aprendendo a analisar os capítulos, depois você vai para o livro, olha como começa, ó, estudando uma palavrinha, uma pessoa, um versículo, um capítulo, estudando um livro. É um método progressivo, agora tem que ser continuado. Crente que acredita naquilo que você é capaz de fazer. O capítulo 2 tem também vários títulos aí, ó, falsos mestres, o caráter cristão, as obras e o justo castigo no capítulo 2. O capítulo 3 a gente estudou aqui, foi sobre a vida do Senhor e o seu significado. Isso é só a segunda carta de Pedro. Se eu for estudar o método biográfico, eu posso estudar só sobre Pedro. Já não vou estudar a sua carta, é a pessoa de Pedro. Se eu for estudar um capítulo, eu posso escolher a carta, a primeira, posso escolher a segunda carta. Se eu for escolher o método devocional, qualquer versículo que eu escolher aqui, eu posso usar o método devocional, que é o mais rápido, o mais prático, o mais usado pelos crentes. E usado errado. Usado errado. Vamos resumir? Eu estou aqui falando do método sintético. O método sintético, na página 14, tem aí a letra A, na página 14. Para o estudo de um livro, observe as seguintes regras. Observe as seguintes regras. Lê o livro do começo ao fim, se possível, de uma só vez. Segundo, lê continuadamente, sem observar suas divisões, nem capítulo, nem versículo. Esquece os títulos, esquece capítulo e versículo, lê tudo de uma vez só. É para você pegar o assunto. Depois, lê repetidamente, até que esteja certo de ter assimilado o conteúdo. Tente explorar melhor a ideia do autor, a fim de perceber o tema central. Depois, lê devocionalmente em oração, e na dependência do Espírito Santo, porque eu comecei na minha caminhada da fé, culto de doutrina e escola bíblica dominical. Na minha caminhada, eu tinha cabelo na época, faz um tempinho, não é? O pastor, ele escolhia um livro da Bíblia, Efésios, Isaías, Malaquias, Gênesis, e ele ensinava na quinta-feira, toda quinta-feira, um capítulo, versículo por versículo. Eu aprendi que o crente tem que ler o livro todo, não é ler versículo aleatório não, é ler o livro todo para entender a mensagem completa. E aí eu criei um senso crítico muito rápido, porque não adianta uma pessoa pegar um versículo isolado e querer passar para mim, porque eu não vou aceitar ele isolado. Ele tem que estar dentro de um contexto de um capítulo, e o capítulo dentro de um contexto de um livro, para poder fazer sentido, porque se alguém escolhe um versículo do jeito que quer, ensina o que quiser. Por isso que tem aí muita coisa errada, porque pega o versículo isolado e não é responsável em entender o conteúdo todo. E lê só uma vez, e lê de bolo, e não tem método nenhum. Aqui eu falei só 5. Existe um método, né? Dedutivo e indutivo, que é um método mais profundo que a gente vai aprender em hermenêutica. Ainda tem na página 15 dicas aí interessantes, ó. Localize o livro no tempo e no espaço. Quem escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, qual era a sociedade daquela época que recebeu aquela carta, que leu primeiro aquele livro, é interessante. Procure descobrir o tema central e o propósito do livro. Olha, divida o livro em temas dentro do assunto central. Isso faz com que você resuma cada capítulo numa frase. Você vai estudando isso, ó.
faça algo com clareza, use a concisão, que é o resumo, né? Concisão é resumo, e haja com pertinência. Todo material do estudo deve ser oriundo de um livro estudado. Foco. Não fuja do assunto, não fique estudando 4, 5 livros de uma vez, não, é um só. Inclusive, a semana passada, teve um irmão que disse assim, olha, eu já comprei, eu tenho 15 livros em casa. Eu perguntando que tinha livro de estudo, né? Eu vou perguntar a vocês também. Aí ele diz assim, eu tenho 15 livros em casa. 10 eu nem li ainda. E 5 eu comecei a ler e não terminei nenhum. Aí eu disse, por que você não terminou? Não gostou do assunto? Eu disse, eu gostei. Inclusive, os 5 assuntos eu gosto. E foi por isso que eu não terminei, porque eu comecei os 5 de uma vez. Li um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Método errado. Método errado. Tem boa vontade. Investiu no material bom, ele me mostrou os livros, mas infelizmente está fazendo errado. Não sabe aquela pessoa que tem todo o ingrediente do bolo, mas quando vai fazer o bolo não dá certo? O método está errado. É o tempo de forno, é o ingrediente que passou, é o fermento que não foi na dose certa, botou leite demais, açúcar demais, manteiga demais, ou não botou alguma coisa. Então, tudo é uma questão de método. Vai andar numa moto, tem um método. Vai andar de carro, tem um método. Vai andar de bicicleta, tem um método. Vai pentear o cabelo, tem um método. Tem um método. Cada um penteia do seu jeito. O senhor quer colocar de lado, eu quero colocar para trás. Qual o problema? Não é? Cada um do seu jeito. Já Silvio, deixa quieto. Não é? Página 15, resumindo tudo, o método sintético, o objetivo dele é fazer um resumo do livro todo. Eu sei o que esse livro ensina. Eu sei a mente desse autor, o que ele estava pensando quando ele escreveu isso. Qual é a ideia central desse livro? Eu já estudei o livro de Ruth num retiro. Sabe o que é retiro? Acampamento de jovens. Livro de Ruth. Teve uma gincana. Eu fiz 100 perguntas do livro de Ruth. Todos aqueles que foram para o retiro, jovem e adolescente, leram o livro de Ruth lá. Teve um que leu 10 vezes. E foi quem mais ajudou a sua equipe na hora das perguntas. Tinha perguntas valendo 50 pontos, que era muito difícil. Tinha perguntas valendo 20 pontos, 10 e 5. Pergunta fraquinha, valendo 2 pontos, 3. Mas para obrigar a pessoa a ler com atenção. Mas eu sabia exatamente tudo o que tinha em cada capítulo. Qual é a ideia central do autor quando escreveu o livro de Ruth. Isso é fantástico. Quando alguém for pregar no livro de Ruth e der um escorregado, isso tem nada a ver. Porque eu já li esse livro, eu já estudei. Mas Gil, é porque você é professor, você já tem o seu... É verdade, eu sou professor, já tenho aí 20 anos aí de caminhada nos estudos. Porém, teve uma época que eu comecei, teve uma época que eu tive dificuldade. Mas tem uma coisa diferente entre Gil e outros. Eu não desisti. Eu quis, eu procurei. Eu não tinha pretensão nenhuma em ser professor. Aconteceu porque virou aquela chama, aquele desejo ardente. Porque a Bíblia ela conquista a gente. Você começa a ler, olha o desafio, né? Começa a ler 5 capítulos por dia, em um ano você termina a Bíblia toda. O que é 5 capítulos, minha gente? Olha, eu sou muito ocupado, viu? Eu sou muito ocupada. Eu não tenho tempo de jeito nenhum de parar 20 minutos para ler 5 capítulos. 5 minutos para mim é um desastre se eu for parar. Oxe, é trem, hein? O que é isso, né? É um avião, é? Que negócio é esse que não dá para parar 20 minutos, meia hora para você ler a Bíblia e orar? O sangue de Cristo da nova aliança tem poder sobre nossa vida. Temos que ter esse tempo. Só para a gente encerrar,